A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Queridos, eu quero trazer hoje mais uma lição da palavra de Deus que se encontra lá em Mateus capítulo 9, verso 28. A Bíblia vai dizer que Jesus ele acaba de curar a filha de Jairo e ele vai ali, dois cegos começam a seguir a ele, clamando a ele, ele para e a Bíblia vai dizer lá no versículo 28, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os dois cegos e Jesus lhes perguntou. Querido, aqueles cegos se aproximaram de Jesus. Antes de Jesus curar aqueles dois cegos, a Bíblia vai dizer que ele entra na casa. Entrando ele na casa. Deixa eu dizer algo a você. Como é importante Jesus estar dentro da casa. Como é importante Jesus estar dentro da nossa casa. Eu acho que lá na eternidade, entre a Trindade lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu acho que o Espírito Santo de Jesus é uma coisa que vem na minha mente. Deve ter perguntado assim: Deus, em que lugar você gosta mais de estar lá na terra, de frequentar a terra lá? Qual é o lugar que você mais tem prazer de estar? Eu acho que Deus respondeu assim: eu gosto de estar no meio da casa, no meio da família, no meio do meu povo. Salmo 22, verso 3 fala assim: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus gosta de estar no meio. É interessante, Isaías 12,6 fala assim: exulta, jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no vosso meio. Deus ele tem prazer de estar no meio, no nosso meio, no meio da nossa casa, no meio do nosso ministério, no meio da nossa família, no meio do nosso trabalho, no meio do nosso ser. Deus é o Deus do meio. Ele tem prazer de estar no nosso meio. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram, foram jogados lá na fornalha de fogo, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor, ele foi para o meio da fornalha. Deus é o Deus do meio. Quando Jesus foi crucificado, nós vemos ali que tinham dois malfeitores, um de um lado, outro do outro. Tinham três cruzes, mas Jesus ele ficou na cruz do meio, porque ele é o Deus do meio. É interessante, no Salmo 46, verso 5, fala assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Eu quero dizer que Deus é o Deus do meio. Ele tem prazer de estar no meio. Ele é o Deus que está no meio do nosso coração, no meio da nossa mente, no meio da nossa casa, no meio do nosso trabalho, no meio do nosso ministério, no meio da nossa família, no meio da nossa igreja, no meio dos nossos sonhos, no meio da nossa história, no meio dos nossos projetos. Ele é o Deus do meio. Ele tem prazer de estar no meio. Jesus reuniu os discípulos e disse assim a eles: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus é o Deus do meio. Ele quer estar no meio da nossa família. Lucas capítulo 17, verso 20 a 25, os fariseus perguntaram a Jesus: quando é que vai vir o reino de Deus? Jesus disse: o reino de Deus, quando vir, vocês não vão ficar dizendo está ali ou está acolá, porque o reino de Deus está no vosso meio. Deus é o Deus do meio. E eu quero dizer algo importante para você. Você que está ouvindo esse vídeo. Jesus ele está no meio da tua luta. Jesus ele está no meio da tua angústia. Jesus ele está no meio da tua tristeza. Jesus está no meio do teu problema. Jesus está no meio do teu vale, no meio do teu deserto, no meio da tua prova, no meio da tua angústia. Jesus está no meio das tuas decepções. Jesus está no meio das tuas frustrações. Jesus está no meio da tua dificuldade, no meio da tua tempestade. Jesus está no meio do teu casamento. Jesus está no meio dos teus sonhos. Jesus está no meio da tua história. Jesus ele é o Deus do meio. Deus ele é o Deus do meio. E ele está no meio da tua vida. Ele está no meio das tuas indagações, no meio dos teus questionamentos, no meio das tuas dúvidas, no meio das tuas incertezas. Jesus ele está no meio. Deixa eu dizer algo a você. Às vezes Jesus permite um da casa sofrer para alcançar todos.
Foi assim na cura do filho do oficial do rei. Jesus permitiu o filho do oficial do rei passar por uma enfermidade. Mas no final da história, todos da casa vieram a crer em Jesus. Todos da casa vieram a crer que Jesus era o Filho de Deus. Deus permite às vezes um da família sofrer. Deus permite alguém da casa passar dificuldade porque Ele quer alcançar todos. Talvez você esteja passando por uma dificuldade na sua casa. Talvez você esteja passando por uma dificuldade no seu casamento, na vida do seu filho. Talvez você esteja passando por uma situação difícil no ambiente do seu trabalho. Mas eu quero dizer que Jesus ele está no meio. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua história. Deus está no controle da tua família. Deus está no controle da tua luta, das tuas dificuldades. Que Deus te abençoe. Que eu e você nós possamos entender que Jesus, Ele quer estar no meio da nossa casa. Vamos fazer da nossa casa um lugar de adoração. Vamos fazer do nosso lar um altar. Vamos fazer da nossa família um templo de adoração a Deus. Porque Ele é o Deus do meio. E Ele quer estar no meio do seu povo. Ele quer estar no meio da nossa família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.